O que é o dízimo? A importância do dízimo. É bíblico o dízimo? Nos dias atuais, é correto cobrar o dízimo? Você tem que pagar o dízimo? Devolver o dízimo? Essa verdade, como analisá-la do ponto de vista bíblico? Como entender isso do ponto de vista bíblico? Bom, eu quero dizer para você primeiro que existem muitos equívocos em relação ao dízimo, a esse assunto do dízimo. Existe o extremo daqueles que dizem que você não deve dizimar, e existe o outro extremo dizendo que se você não dizimar, você vai para o inferno. Eu já vi uma mensagem no púlpito dizendo que os ladrões não entram no reino dos céus. E se os ladrões não entram no reino dos céus? E lá em Malaquias, que é o texto que nós vamos usar como base, você pode olhar aí na sua Bíblia agora, junto com a gente. Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10, diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Isso aqui era Deus falando através de Malaquias. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante que alguns que vão ao extremo dizem o seguinte: olhe, você não deve, ou você deve dizimar, porque se você não dizimar, você é ladrão, e se você é ladrão, você não entra no reino dos céus. E a palavra de Deus está sendo muito clara com você, dizendo o seguinte, que vocês estão sofrendo, passando por dificuldades, porque vocês não estão dizimando. Esse é um lado. O outro lado diz, o dízimo foi criado para a nação de Israel, e o dízimo era criado para a manutenção do templo de Israel em Jerusalém, e portanto, no Novo Testamento isso foi extinguido. E aí existem esses dois pontos de interpretação. Como é que nós vamos chegar no equilíbrio, Gilson, hoje aqui? Aí um irmão disse assim para mim uma vez, fazendo um estudo da palavra, ele disse assim, pronto, as coisas da lei que ficou para a igreja é o que está escrito lá naquele concílio de Jerusalém, quando Paulo se reuniu com os apóstolos, e ali ficou determinado, e ali também não está falando do dízimo, e ali não está falando da circuncisão. Então, portanto, o dízimo não é para ser entregue, né? Não é mais para ser entregue, não é mais para ser devolvido. Essa argumentação de que o dízimo deve ser entregue hoje, porque é antes da lei e não da lei, é uma argumentação que pode ser refutada, porque teve muitas coisas antes da lei que também não prevalecem, não foram trazidas para a igreja. Bom, então, se o primeiro ponto nós chegamos a essa conclusão, vamos ao segundo ponto, que se você... Por que então aqui está falando de roubo? Por que então aqui está falando de um demônio chamado devorador? Tem esse demônio, ô Gilson, na Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente já ouviu muito falar, Gilson, eu já ouvi muito dizer o seguinte: se você não for fiel nos dízimos, vai vir o devorador e vai devorar tudo que você tem. E aí, lendo a Bíblia, Gilson, a gente descobre que o devorador, certo, é na realidade, leia aí Joel 1 e 4 na sua Bíblia, na sua casa, confere na sua Bíblia, lá no livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Joel 1 e 4. Então a gente já descobre aqui o seguinte, pessoal, que o devorador aqui era uma evolução de uma determinada espécie de gafanhoto. Eu fiz uma pesquisa bem aprofundada hoje, não vamos falar sobre o gafanhoto hoje, tá? Mas eu só quero dizer para vocês que o devorador citado no texto é uma espécie de gafanhoto, tá certo? E aí vem uma outra situação. No Antigo Testamento,
o povo de Israel, eles viviam normalmente da questão rurícola, né? Eles viviam de forma rurícola. Então, eles criavam animais. Abraão foi um criador, né, de animais. Isaac, Jacó foram criadores de animais. No Egito, eles eram criadores de animais. Depois eles vieram a ser plantadores da terra. E no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, o texto sagrado diz assim: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então, o dízimo era algo que o povo de Israel entregava para Deus de tudo aquilo que a terra produzia. Há um outro texto que eu quero também citar aqui, que eu deixei aqui anotado para citar para vocês, que é Levítico 27:30. Diz assim: deem e será, aliás, Levítico 27:30 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor. Então, o dízimo no Antigo Testamento é um reconhecimento da grandeza de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Preste atenção. Porque enquanto algumas pessoas querem colocar o dízimo como uma obrigação para a sua vida, onde você é obrigado a dar, porque Deus te obriga a dar, e enquanto alguns dizem que se você não der, o demônio devorador vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua roupa, vai vir para a farmácia, vai vir no remédio, vai vir em tudo. Enquanto uns dizem isso, o que a Bíblia Sagrada fala é: vocês precisam entender que Deus deu tudo a vocês e vocês devem compreender que Ele quer o dízimo. E o que é o dízimo? Dízimo, a própria palavra, ela já diz, 10ª parte. Então, o dízimo existe há muito mais tempo do que o cristianismo. Tem gente que acha, né, que não conhece nada ainda dessa doutrina, que acha que o dízimo é algo da igreja. Não, o dízimo é antes da igreja. Existem, por exemplo, relatos históricos do dízimo como uma forma de tributos em outras culturas, como o Egito, como na Grécia. Foram descobertos templos no Antigo Egito, Grécia e Roma, que cobravam tributos desde 1500 a.C. A gente percebe na Bíblia a verdade bíblica no que diz respeito ao dízimo, relacionado ao Antigo Testamento e ao povo de Israel, que o povo de Israel, né, o povo de Israel, a descendência de Jacó, eram o quê? 12 tribos. 12 tribos. Os filhos de Jacó. E quando eles saíram do Egito e eles foram para a terra prometida, a lei foi estabelecida e foi dito que uma das tribos, elas iriam fazer o serviço do tabernáculo, o serviço santuário. Qual foi a tribo? Levi. A tribo de Levi. O dízimo, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Nós já mostramos aqui que isso era uma prática já de outras culturas, tá certo? Era uma prática não somente dos descendentes de Abraão, mas era uma prática de outras culturas, que Melquisedeque, ele recebeu o dízimo de Abraão, certo? Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e o dízimo é antes da lei. Bom, vamos lá. Agora nós descobrimos o seguinte, que quando a nação de Israel, os filhos de Jacó, vão para o Egito, e lá no Egito eles formam famílias, e essas tribos crescem, e eles se tornaram milhões, né? Se tornaram em milhões. Se tornou tão grande que o Egito começou a perseguir eles. E aí eles são libertos por Moisés, e Deus determina a Moisés dizendo o seguinte: Moisés escolhe uma das tribos, a tribo de Levi. Essa tribo, ela vai ser responsável pelos ofícios do templo. O templo deve funcionar 24 horas. O templo deve funcionar sempre. Portanto, a tribo de Levi vai ser escalada, né? Vai de lá que vão surgir os sacerdotes, aqueles que vão trabalhar, eles que encarregavam a tenda, né? Eles que encarregavam os tecidos, que encarregavam a arca. Eles foram escolhidos, separados por Deus para aquele serviço. E eles não plantavam, eles não podiam criar, eles tinham que se dedicar à obra. E as tribos, as 11 tribos, deviam trazer a 10ª parte
para o templo, e essa 10ª parte era o sustento da tribo de Levi. Observe, Gilson, que em alguns momentos da história, depois que o templo foi construído, como por exemplo quando Neemias ele voltou, né, quando o povo voltou da Babilônia, né, e Neemias voltou, não estava muito interessante a situação dos levitas. Eles estavam cada um cuidando de sua vida, a obra de Deus estava abandonada. Disperso, porque o quê? Porque o povo não dava dízimo. As tribos pararam de dar o dízimo, automaticamente os levitas tiveram que se afastar do templo. E a obra ficou abandonada. O que a gente descobre aqui? A gente descobre que houve um estabelecimento do dízimo para a manutenção do templo em Israel e para a manutenção da tribo de Levi. Foi uma ordem dada por Deus para que a tribo de Levi vivesse do dízimo e da oferta. Quando, na época que Malaquias escreveu essa palavra, né, esse texto, 400 anos antes de Cristo e cerca de 100 anos depois do retorno deles do cativeiro babilônico, era preciso restabelecer o culto. Deus deu ordem a Ciro que Ciro levasse o povo de volta para reconstruir o templo. O que Deus queria? Que fosse retomada a adoração, que fosse retomado os trabalhos. Tanto que no Antigo Testamento, quando a gente observa isso, em dado momento devido à perseguição, o povo resolveu cuidar de sua própria vida, plantar, né? Resolveu cuidar da sua casa, do seu... diz assim, é para vós tempo de morar nas vossas casas estucadas e a minha casa há de ficar deserta. É por isso que o que vocês estão fazendo não está dando certo. Vocês estão recebendo salário em um saco furado porque vocês não estão prestando atenção de cumprir a minha ordenança. E por isso estava havendo algo errado na vida deles. Ele diz assim, mas a partir de hoje eu abençoo vocês, se vocês buscarem fazer a minha casa. Então o dízimo era para a manutenção do templo em Jerusalém, para a manutenção das tribos, da tribo de Levi, que era sustentada pelas demais tribos. Bom, se a gente definiu isso no Antigo Testamento, a gente descobre o seguinte, que quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo inicia seu ministério, Jesus veio da descendência de quem, irmão? Jesus veio da descendência de Abraão. Jesus nasceu em Israel. Jesus foi apresentado no templo. A cultura em que Jesus estava inserido era a cultura judaica. Logo, Jesus também vivenciou toda a realidade do cumprimento da lei. O dízimo era algo real na época de Jesus. É o que você disse naquela hora, Gilson. Que Jesus, um dado momento, fez uma correção. Porque eles estavam achando que o dízimo era apenas uma prática que devia ser cumprida, né? E aqui era uma regra que devia ser cumprida, e eles não estavam se ligando no real motivo do dízimo, né? Eles estavam ali dizimando do endro, do cominho, dizimava de tudo, né? Tudo que tinha, eu sou dizimista, eu sou dizimista, eu sou dizimista. E aí o Senhor disse, vocês devem fazer isso, mas devem se lembrar que também vocês devem praticar misericórdia, que vocês têm que pensar do outro lado. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente tão hipócrita que acha que pode ser dizimista, né? Que pega essa teoria, não, porque Deus disse que se der o dízimo, ele vai abrir a porta, aí o cara vai lá dar o dízimo, mas ele segue a vida dele toda desmantelada. E eu ainda vi gente dizer assim, não, mas a vida de Deus tem abençoado ele porque ele tem sido dizimista. Gente, a bênção de Deus não está relacionada a dinheiro, está relacionada a você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Existem pessoas que fazem obras de caridade, como lá no Novo Testamento, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, né? E ele chegou lá e disse, você está fazendo tudo isso, está muito bonito, mas o presente que Deus quer te dar de volta não foi dar para ele bênçãos financeiras. Eu vim aqui trazer para vocês o que ele está te vendo, está te ouvindo, o que ele te dá é Jesus. Eu vim trazer Jesus para você. Não foi levar a chave do carro, não foi levar nada disso. Então a obra de bondade, de caridade dele, né, de abrir o coração e contribuir, não estava relacionada a outra bênção financeira, mas a bênção da salvação. No Antigo Testamento havia administração de recursos financeiros, porque
Não era nem financeiros no Antigo Testamento, porque era mais de cereais, né, Gilson? Isso. Mas depois também veio a contribuição com peso, né? Ciclos de prata e etc, etc, etc. No Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus administrava recursos. Tem gente que diz assim, Jesus não quer dinheiro não, ele quer teu coração. Mas Jesus sabia muito bem, e ele deixou claro pra gente, que o céu, meu povo, o céu é só depois que a gente passar do mundo físico, é que a gente vai chegar lá. E lá não haverá mais noite, nem dia, nem fome, nem precisa comprar roupa, nem sapato, não é verdade? Nem precisa comprar um quilo de feijão. Quando você chegar lá, mas enquanto estiver na terra, gente, não cai do céu não. Ou você está pensando que vai vir um anjo para entregar, né, o dinheiro de pagar o boleto. Então, gente, Jesus administrava recursos. Vamos provar, Jesus? Você acredita que Jesus andava com dinheiro? Jesus andava ou não andava com dinheiro? Andava com certeza, e tinha discípulo que administrava, né? Ainda roubava dinheiro ali, né? Meu Deus, tinha ladrão no grupo de Jesus? Ainda tem hoje. Eita, Gilson, peraí, Gilson. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Deixa pra daqui a pouco. Deixa pra daqui a pouco. Vai segurando aí. O pirão tá engrossando. O pirão tá engrossando. Jesus administrava recursos na época do seu ministério. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele recebia apoio e a contribuição de pessoas que apoiavam o seu ministério, principalmente das mulheres. Tinha que levar os dízimos e as ofertas lá para onde? Pro templo. Aí Jesus começou a receber oferta na bolsa dele. E nem era para a tribo de Levi, nem entregava em lugar nenhum. Era para os pobres e para a manutenção das viagens. Era para custear ele, os apóstolos e os pobres. Uma pessoa não pode simplesmente chegar e colocar no Instagram, no Facebook e dizer assim, contribua aqui que nós vamos ajudar a pessoa, bota aqui na minha conta, aqui está o meu Pix. Porque você tem que declarar o valor que você está recebendo. A movimentação de recursos financeiros, você tem que ter um cuidado muito grande, porque você precisa ter legalidade para a movimentação dos recursos financeiros. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita, estabelece a igreja, lá em Atos capítulo 2 a igreja é inaugurada, aí começa, gente, a surgir um fenômeno interessante, que é o quê? Muitas pessoas começaram a se converter. Aí o que eles faziam? Vendiam e traziam para onde? Para os pés dos apóstolos. Para os pés dos apóstolos. Imagine a bagunça que seria, Gilson. Tu recolher o dízimo lá de 4, 5 pessoas, as ofertas, e daqui a pouco eu vou falar sobre se era dízimo ou era oferta que eles estavam dando. Segura aí. Compartilha nos grupos, manda pra alguém. Aquela pessoa que diz que dízimo é errado, ou aquela pessoa que diz que se não der o dízimo vai pro inferno, manda pra ela agora, tá bom? Que já vai chegar na igreja. Já falei de Jesus, já falei do Antigo Testamento, já falei do dízimo para a manutenção do templo em Jerusalém, da bolsinha de Jesus que Judas roubava, e agora eu tô chegando no dinheiro dos pés dos apóstolos. Eles vendiam e traziam para os pés dos apóstolos. Quando chegava lá, os apóstolos faziam o quê? Organizava. Gente, organização é um princípio extraordinário para o crescimento, para que as coisas funcionem. Jesus não quer nada desorganizado. Quais eram os recursos que os apóstolos administravam? Gente, olha só. Se quando os apóstolos chegavam, eles iam direto para a sinagoga. E a sinagoga era dos judeus. E os judeus aprenderam que tinha que dar o dízimo. O que é que os judeus estavam contribuindo na igreja primitiva? Aqueles que se convertiam a Cristo. O que é que eles davam na igreja primitiva? Era o que eles tinham aprendido desde a época de seus pais. Todo aquele ensinamento de seus pais dizendo o seguinte, que honre ao Senhor com o dízimo de tudo que você tem. Só que não por uma obrigação. Não. Na igreja não existe um mandamento de obrigação, mas um reconhecimento de que tudo que eles tinham era de Deus. Então eles davam o dízimo. Era só o dízimo?
Não. Ofertas, porque Paulo, não dá tempo de discorrer aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Ele manda que os irmãos separem um recurso. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2 e 10, 1 Coríntios 16 e 1, 2 Coríntios 8, de 1 a 5, 9, versículo 1. Ele levanta uma oferta para ajudar os irmãos que estavam necessitados da Judeia. Então havia oferta, havia contribuição. E o que mais, irmão? Havia aqueles que vendiam e entregavam tudo. Não só o dízimo, não só a oferta. Porque o princípio do Novo Testamento não está restrito ao dízimo e à oferta. Está, sim, relacionado a alguns textos que eu vou ler aqui para a gente responder as perguntas, que é, por exemplo, como o que Paulo escreve aos Coríntios da lei da semeadura. Quem muito semeia, muito colhe. No Novo Testamento a ideia é a da viúva, que deu tudo que tinha. No Novo Testamento a ideia é de que você deve entregar a Deus com sinceridade, com liberalidade, com espontaneidade e não por obrigação. Se alguém contribui por obrigação, não faça, porque Deus não receberá. Você deve fazer de bom grado, de coração, porque assim Deus vai receber. E deixa eu te dar uma palavra de Deus aqui para você que é fiel ao Senhor. E você diz assim, mas esse negócio de dar dinheiro na igreja, não dá certo dar dinheiro na igreja, porque uma irmã me disse ontem isso, eu conversando com ela sobre uma nova convertida, ela disse assim, ô irmão, mas o dízimo a gente não dá para Deus, a gente dá para a igreja. Eu disse, não irmã, a senhora está entregando para Deus. Agora, tanto no Antigo Testamento, como na época de Jesus, como na igreja, tinha um lugar para você entregar. No Antigo Testamento era no templo. Na época de Jesus, era a Judas, na bolsa. E no Novo Testamento era onde? Nos pés dos apóstolos. Significava dizer que eles traziam para a igreja. Mas naquela época não tinha igreja A, não tinha igreja B, não tinha igreja C. Tinha a igreja de Jesus Cristo. Trazia-se ao pés dos apóstolos, do líder, e o líder administrava. Então hoje, qual é a maneira correta de você entender a sua fidelidade diante de Deus em relação aos dízimos e às ofertas? Primeiro não é você que administra. Esse é o primeiro princípio. Não é você que administra. Sempre deve ser levado aos pés daquele que foi colocado. Mas como saber que foi Deus que colocou? Como saber aos pés de quem levar? Porque tem gente que leva nos pés do ladrão, né? Tem gente que leva nos pés do malandro. Tem gente que entrega, mas ela está entregando com a intenção de entregar para quem? Para Deus. Quem entregava na bolsa de Jesus, entregava para quem? Para Deus. E Judas fazia o quê? Roubava. E quem é que vai prestar conta? Judas. Mas a intenção da pessoa que contribuiu era para o bem. Então existe gente entregando na mão de salafrários, entregando para salafrários viverem vida luxuosa de prostituição, mas Deus está contemplando. E a vida da pessoa tem sido abençoada pela sua fidelidade a Deus. No tocante, não só às ofertas, mas à sua vida. Provérbios 11, 24, o texto sagrado diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que se devia dar e caem na pobreza. Os recursos eram trazidos aos pés dos apóstolos e eles administravam. Com que era gasto o dinheiro na igreja primitiva? Não tinha templo. Ou seja, não tinha despesa de aluguel, não tinha despesa de água, de energia. E o que eles gastavam os recursos que chegavam aos pés dos apóstolos? Manutenção dos órfãos, das viúvas, pagamento de obreiros. Ei, escute aqui, para você que acha que não deve ser sustentado obreiros pela igreja. A igreja primitiva administrava recursos para pagar aqueles que viviam da obra. Ofertas que eram destinadas para o sustento dos obreiros. Então, era para a manutenção dos apóstolos, para a manutenção daqueles que faziam a obra, e fala até do sustento de presbíteros, né? E também para viagens e sustento de ovos das viúvas. Então a reforma protestante, ela não trouxe uma mudança, mas ela trouxe uma enfatização de que aquele que serve a Deus também precisa entender que precisa honrar ao Senhor com as suas finanças. Aí a pergunta que não quer calar. Aonde levar
a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado. Onde levar, se você crer que o dízimo é algo de Deus para a sua vida e você tem esta fé de que o Senhor vai te abençoar, entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta. Se você acha que deve fazer um voto, vota, faz o que você achar por fé que deve fazer. Vende teu carro, vende a casa, faz o que você achar melhor, pai. Se você tem fé suficiente, Deus vai te abençoar. É isso que está dizendo do Novo Testamento. Agora, para onde levar? Você deve levar para instituições sérias, principalmente para a igreja que você faz parte. É lá o lugar onde você deve levar. Não quer dizer que você não pode levar, não quer dizer que você não possa entregar em outro lugar, você não possa mandar para uma missão, não quer dizer isso não. Mas você tem que ter o comprometimento do lugar onde você está. Afinal de contas, se você não concorda onde você está, vá para outro, rapaz. Em vez de ficar falando, porque tem gente por aí dizendo assim, tem gente que fala por aí, não entregue, não entregue, não entregue, não entregue, entregue em outro lugar. Beleza, mas eu diria melhor, em vez de você ficar conversando lorota, ou então conversando nos bastidores e não faz nada, sai e vai para outro lugar, rapaz. Para você viver melhor do que viver falando do teu líder, viver falando do teu pastor.